E aí essa frase final é: que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Isso é tremendo demais, irmãos. Saber que os olhos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra, estão sobre mim, isso traz paz ao meu coração. Traz paz ao seu coração? Saber que Ele, Criador de todas as coisas. A gente participou do retiro, e a caminho do retiro a gente estava indo em direção a Guapimirim, onde foi o retiro, e aí começou a visualizar alguma parte de Teresópolis, e viu lá o dedo de Deus, né? Aquela montanha lá, uma coisa linda, olha, perfeito demais. O Deus que criou tudo aquilo, os olhos dele estão sobre nós, e por isso nós temos paz. O que isso te confronta, meu irmão? Saber que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus que é poderoso para fazer o impossível, o Deus que confunde médicos, medicina, cientistas, o Deus que move, que toda a terra, que todo o funcionamento de um planeta, né? Você vê que tudo é perfeito. É esse Deus que tem os olhos sobre mim e sobre você. É esse Deus. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que tem início, meio e fim. Deus não tem início, meio e fim. Ele é eterno. Ele estava lá no início, Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas. E é esse Deus que tem os seus olhos sobre mim e sobre você. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que deseja e tem prazer em ter relacionamento comigo e com você. Você é muito bem-aventurado, sabia? Eu sou muito bem-aventurado por tamanho amor e tamanho cuidado de Deus para conosco. Aleluia. Queria que você abrisse então em Colossenses. Temos conversado, temos visto, temos analisado essa carta de Paulo aos Colossenses. Eu queria que você abrisse aí. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 17. Você achou? Diz amém. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Nós estamos falando nas últimas semanas, nós paramos aí nesse feriado de carnaval, e retornando agora, falando sobre uma parte da carta de Paulo aos Colossenses, que fala, esse capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 23, ele tem como tema a excelência da pessoa e da obra de Cristo. É muito interessante e é relevante. Eu gostaria só de uma ajuda depois para virar esse ar-condicionado para cima, senão fica tudo saindo daqui. Me ajuda nesse sentido, por favor. É interessante pensar e meditar sobre a excelência da pessoa e da obra. Ou melhor, entendendo de outra forma, é excelente pensar em quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Meu irmão, eu tenho meditado sobre esses versículos na hora da preparação dessa meditação, e é como se da palavra de Deus saltasse verdades tão maravilhosas, tão ricas, que por vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Ou, como diria muitas vezes, né? Isso é óbvio. Claro, Eduardo, isso aí todo mundo sabe. Você já se deparou com coisas que todo mundo sabe e que por algum motivo você esquece? É óbvio, Eduardo. Isso é tão óbvio, parece que você está descobrindo a roda agora. Mas aí eu te pergunto, tudo bem, você acha que eu estou descobrindo a roda, e eu te pergunto, será que você já esqueceu dessas verdades em algum momento? Será que a sua vida precisou ser lembrada em algum momento de quem é o Deus a quem você serve? E aí, Eduardo, então vamos lá, vamos entender melhor o que eu quero dizer. Você já abriu aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13?
Eu vou ler até o 24, mas nós hoje vamos falar de apenas 3 versículos. Então diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que maravilha, que coisa excelente é enxergar em um pequeno texto desse de 11 versículos, que quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor Jesus e quão grande é a obra que Ele realiza e realizou e vai realizar nas nossas vidas. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, eu quero orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, por essa porção da palavra. Oh Deus, palavra essa que tem o poder de nos suprir, tem o poder de nos alimentar, tem o poder de nos orientar, de nos exortar. Oh Deus, tem o poder de nos direcionar. Pai, te pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo traga novamente à tona, à superfície, aquilo que realmente interessa. Porque por vezes, Pai, o nosso coração está tão envolvido em tantas coisas que nós esquecemos daquilo que é mais vital para nós. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo faça e realize a vontade dEle no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. A pergunta para você, quando a gente estiver falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Semana passada, só para a gente lembrar, quando a gente falou, libertou do poder das trevas, nós saímos daqui com a mensagem no coração, e eu creio que você, e eu peço que você, falei semana passada, mas não foi domingo passado, na última vez que tivemos a oportunidade de falar sobre essa passagem. Saímos daqui entendendo que nós fomos libertos do poder das trevas. Não somos mais presos, algemados, somos livres, e livres para a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Você e eu somos livres para glorificar o nome do Senhor. O homem por si só não podia, nem pode se libertar sozinho, mas o Senhor fez isso por nós, nos libertou. Só Deus pode nos libertar, e Ele fez isso, irmãos, na cruz do Calvário. Percebe a riqueza dos benefícios da cruz? Pela manhã nós tivemos aqui a Santa Ceia do Senhor, momento de participar dessa mesa, e momento que eu digo para você, não perca por nada esta oportunidade de estar participando da mesa do Senhor. É momento de lembrar daquele sacrifício, é momento de, até que Ele venha, nós nos lembrarmos dEle e do seu sacrifício. E também é momento de lembrar dos benefícios conquistados naquela cruz. Há um hino que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo, nada foi perdido naquela cruz. Então, só Ele pode nos libertar.
E também Ele não só nos libertou, vimos isso na última semana, como Ele nos transportou. Olha, você agora já não é mais cativo, você é liberto. O poder das trevas não tem mais eficácia sobre você, você agora é liberto. E já uma vez liberto, eu te transporto desse reino, dessa forma de viver, dessa forma de pensar, de cativo, para uma forma diferente de quem agora vive no reino de Deus. Uma vida de liberto. Percebe que deve haver uma mudança na forma de pensar? Quando nós participávamos do reino das trevas, éramos cativos a esse reino, pensávamos daquela forma. Uma vez livres e transportados para o reino de Deus, precisamos pensar como cidadãos do reino de Deus, que temos o Senhor como rei desse reino. Aí o pensamento muda, a forma de ver a vida muda, os olhos mudam. É como se você usasse um óculos, né? Você está lá sem óculos, no meu caso já estou enxergando com certa dificuldade, então você vai lá e bota o óculos, né? Quando você coloca o óculos, você começa a ver de forma diferente. Quem usa óculos está me entendendo perfeitamente. Quem não usa ainda está no ganho, né? Mas o que eu quero dizer é como se uma vez no reino de Deus, você agora põe os óculos e começa a ver a vida aos olhos de quem é um cidadão do reino de Deus. Você começa a perceber Deus em todas as coisas. Você começa a perceber a bondade e a fidelidade de Deus em cada coisa. Você começa a ver os livramentos. Você começa aquilo que você achava, foi coincidência. E você começa a dizer, não foi coincidência não. Deus tratou, Deus cuidou, Deus agiu. Você começa a ver a vida de forma diferente. E tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos ser redimidos para uma nova vida. Não mais viver como vivíamos, mas agora uma nova vida. Tudo isso Deus, Jesus Cristo, conquistou para nós. Aquela igreja em Colossos vivia ataques e precisava ser lembrada de quem era Jesus Cristo. Eduardo, eu não preciso ser lembrado de quem é Jesus Cristo, eu já escuto desde pequenininho quem é Jesus Cristo. O Lucas falava pela manhã que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de meus olhos te veem. Assim deve ser a nossa jornada cristã. A gente deve conhecer Deus de ter intimidade, relacionamento, não apenas de ouvir falar. Jesus Cristo não pode ser alguém que a gente conhece porque fulano disse, olha, fulano foi curado. Eu ouvi dizer que fulano, Deus abençoou, e ele foi liberto, ele foi curado. E por vezes, não sei você, mas já aconteceu comigo, eu me peguei perguntando de que Deus fez isso com ele, mas não está fazendo comigo. Deus fez isso, curou, e eu estou enfermo. Deus abriu uma porta, e eu ainda estou na dificuldade. Por que acontece com o meu irmão e não acontece comigo? Por vezes, talvez, né? Esse irmão talvez esteja tendo um relacionamento cada vez mais próximo de Deus. E por vezes nós, envolvidos em tantas coisas, deixamos esse relacionamento passar pelos dedos. Deixamos em segundo plano esse relacionamento. E eu quero te trazer a pensar sobre isso nessa noite. O relacionamento que nós temos com Deus precisa ser prioridade. Você chegou neste lugar hoje aqui, e o Lucas também falava disso de manhã. O que motivou você a sair de casa para vir para cá nessa noite? Eu creio que seja porque você deseja mais de Deus. Você deseja mais de Deus. E para que você deseja mais de Deus? Para que você tenha esse relacionamento cada vez mais próximo. E para que você conheça a esse Deus. E para que Ele possa agir na sua vida. Então, aqui a partir agora do versículo 15, Paulo vai dizer que Deus, porque aquela igreja vivia uma heresia que dizia que Jesus não era Deus, porque Jesus habitou nessa terra em carne, e essa heresia dizia que a carne, tudo que era da carne era mal. Então como poderia um homem que habitou entre nós ser Deus? Essa era a heresia que chegava sobre a igreja de Colossos. Era aquele estudo deturpado que afligia aqueles crentes em Colossos. Hoje nós entendemos e reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos?
Exatamente. Ele habitou entre nós, passou por dificuldades, Ele chorou, Ele se entristeceu, Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. E eu creio que Deus fez isso porque Ele sabia, como homem, Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Então isso remete também para que você pense que as suas dificuldades, Ele sabe exatamente o que você está passando. Não pense você, Deus está lá, eu estou aqui passando por essa dificuldade. Ele não imagina o que eu estou passando, Ele imagina. Porque Ele habitou em carne nessa terra, Ele foi criado nessa terra, passou calor, passou frio, teve sede, teve fome, comeu, dormiu, tudo isso que eu e você passamos, Ele passou também. Então, aqui Paulo começa dizendo, combatendo aquela mentira, dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível. Que coisa tremenda. Por vezes as pessoas falam assim, mas como é que Deus... Eu nunca vi Deus. Talvez você também não tenha visto. E aquela igreja também nunca tinha visto. Mas Paulo está deixando claro aqui que Jesus, Ele era a imagem do Deus invisível. Ele era exatamente Deus. E por isso ele enfatiza, Jesus Cristo é Deus. Você pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é Deus. Ele não é um ser iluminado, como algumas seitas dizem, que ele é o primeiro ser criado, e vamos ver que ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Ele não foi um profeta muito bem sucedido, como outras seitas dizem, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única essência, 3 pessoas. Se você... pessoal que dá aula na igreja da criança fala muito disso, né? Uma única essência, 3 pessoas, Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus, irmãos. Ele não é uma imitação de Deus. Jesus Cristo é Deus. Eduardo, mas por que você está falando isso? Porque eu preciso ser lembrado de que Jesus Cristo, aquele em quem eu creio, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Quantas são as vezes que nós passamos por problemas, por dificuldades, e vem o medo, vem a insegurança, vem a incerteza, e às vezes a gente esquece de que Jesus Cristo, aquele em quem nós dizemos que cremos, Ele é o Deus que criou todas as coisas. Eu quero lembrar mesmo a você nessa noite, que o Deus a quem você serve, Ele é poderoso para todas as coisas. Por mais que pareça óbvio, a gente precisava escrever num grande outdoor, para a gente olhar e lembrar todas as vezes, porque na hora que a dificuldade vem, a primeira coisa que a gente fica é cego, incrédulo, fica bambeando, fica assustado, fica cheio de medo, porque o vento é forte, porque a chuva é forte, está destelhando tudo, e a gente lembra de tudo, menos de que Jesus é Deus, e como Deus Ele pode todas as coisas. Há uma passagem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João, capítulo 14, a partir do versículo 8. Essa passagem é interessantíssima, porque é uma passagem onde Filipe faz uma pergunta a Jesus. João, capítulo 14. Você achou? Depois leia o capítulo 14 em casa. É o momento em que Jesus está falando com seus discípulos, e ele tem aquela passagem muito conhecida, onde Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está no versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que é uma das grandes verdades do Evangelho. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Então, as verdades que o mundo tenta embutir na minha e na sua cabeça, lembre-se que só Ele é a verdade. Só Jesus é a verdade. Então, a partir do versículo 8, veja o que Filipe diz para Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para que você entenda. Eu vou ler a partir do versículo 6 para que você entenda por que ele fez essa pergunta. Jesus diz assim no versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Duas razões aqui nesse texto saltam do texto, nessa indagação de Filipe. Aqui há duas razões pelas quais Filipe deveria ter reconhecido que o Pai e Cristo são um. E eu queria trazer isso para a sua reflexão também. Ao perguntar, mostre-nos o Pai e isso nos basta, Jesus começa a colocar para ele, mas há tanto tempo, Filipe, você está comigo e você ainda não viu, você ainda não entendeu que eu e o Pai somos um? Primeiro questionamento para mim e para você, às vezes esse questionamento vem, né? Há quanto tempo, Eduardo, você está nos meus caminhos? E por que você às vezes esquece? Há quanto tempo fulano, beltrano, ciclano, para que eu não quero citar nomes, você que está ouvindo isso hoje, há quanto tempo você está nos caminhos do Senhor? E por vezes, a gente meio que fica sem entender as coisas de Deus, por vezes ficamos incrédulos, baseado naquilo que a gente está vendo acontecer ao nosso redor. Mas veja o que Jesus fala para ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele era a imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E a partir daí, ele dá duas razões para que Filipe, eu e você creiamos que Jesus é Deus, que Jesus é a imagem de Deus. Ele começa dizendo, Jesus diz, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Jesus veio a essa terra e ele fez tudo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. As palavras que ele pregou. As palavras que ele ensinou, que ele advertiu porque o Pai ordenou que fizesse isso a eles. As mesmas palavras que estão nessa Bíblia que está no seu colo e que servem de amparo na hora da sua dificuldade. As mesmas palavras que por vezes passam desapercebidas aos nossos olhos porque nós estamos baratinados com tantas coisas. Você tem em mãos o bem maior da sua vida, você sabia disso? Aí essas palavras que estão escritas nessa Bíblia foram inspiradas por Deus, são palavras de vida e vida eterna para a minha vida e para a sua vida, você sabia disso? E aqui então a primeira coisa, o Senhor diz, as palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo. O Pai ordenou que ele dissesse, mas não foi somente isso, as obras. Ele diz assim, as palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O realizar da palavra nas nossas vidas é obra de Deus. Não é obra de um homem muito bem estudado, que nos ensina, não, a vida nessa palavra. Quem aqui poderia dizer que já leu um versículo numa época X da sua vida, onde você passava por algum momento, e naquela época o versículo falou, você te alimentou de uma forma. Passado anos, você vivendo um outro momento, você lê aquele mesmo versículo, e ele fala com você de forma diferente. O que é isso, irmãos? Se não é o poder de Deus agindo através da sua palavra e agindo na sua vida de forma sobrenatural. Não tem outra forma. Então Filipe, para crer que Jesus era Deus, Jesus adverte ele, exalta para que ele preste atenção que as palavras que Jesus dizia vinham da parte de Deus e que também as obras que ele realizava vinham da parte de Deus.
Isso traz para os nossos dias atuais que a gente deve se apegar à palavra porque ela foi deixada por Deus e que Ele é fiel e justo para realizar as suas obras a hora que Ele quer, da forma que Ele quer, na minha e na sua vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para ver as obras de Deus se realizarem na sua vida? Porque Evangelho é isso, boas novas da salvação. A gente tem um compromisso com Deus, e eu quero te lembrar isso nessa noite. A obra que Ele realizou na sua vida serve para ser testemunho para outros. E Ele há de realizar mais obras na sua vida, você sabia disso? Ele vai fazer mais coisas na sua vida para que você seja um testemunho vivo e possa proclamar as boas novas da salvação a mais pessoas. Então, o talento que Ele te deu, coloca à disposição da obra do Senhor. Mas Ele não é apenas a imagem do Deus invisível. Ele era o primogênito de toda a criação. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. O que será que isso nos encoraja, irmãos? Saber que tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem a participação dEle, toda essa maravilha, essa complexidade. Outro dia eu estava vendo uma reportagem falando sobre essa parte da ciência, da medicina que estuda neurônios, que o homem está longe de descobrir tudo aquilo que o cérebro pode fazer, como é feito e tudo mais, uma coisa complexa demais. Isso foi criado por Deus, tudo em perfeito encaixe, nada acontece de forma errada, é tudo certinho, tudo controla tudo certinho. Isso foi criado por Deus, Ele participou de tudo isso. Eduardo, e o que isso tem a ver com a minha vida de amanhã na segunda-feira? Saber que Deus participou de tudo isso, criou tudo isso, tudo em perfeito acordo, em perfeito, tudo encaixadinho, tudo perfeito, precisa falar para o nosso coração em quem nós cremos. Precisa bater no nosso coração e trazer um ânimo novo dizendo, o Deus que fez tudo isso, que sustenta tudo isso, que faz tudo funcionar de forma perfeita, é o Deus que está à distância de uma oração apenas. E o que é que isso muda a sua vida de segunda-feira? A partir de segunda-feira, saber disso e ter isso uma realidade, não apenas de ouvir falar, mas de verdade, isso vai trazer fé para a sua caminhada. Vai trazer certeza, convicção. Convicção é algo que nós como cristãos, meu irmão, precisamos ter. Eu vou perguntar para você, você é convicto da sua fé? Haverá tempo em que nós seremos confrontados pela nossa fé. E nós precisaremos ser convictos da fé. Saber exatamente em quem cremos. Sem fé não vamos a lugar nenhum, precisamos crer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, a partir de segunda-feira, saber que Deus, Ele é desde o início que Ele criou todas as coisas, que Ele é todo poderoso, influencia na sua fé. Na hora de que você falar assim, mas eu não sei se vai dar certo. Sou só eu que penso assim às vezes. Mas isso é difícil demais para acontecer. Isso aí na estatística vai dizer que é 1 em cada 1 milhão. Você é um. Tem um pessoal que faz prova de concurso que diz assim, tem uma vaga, tá bom, eu só preciso de uma. Já ouviu isso? A nossa fé tem que ser assim. Deus vai realizar. Mas é muito difícil, tá bom, para Deus não há impossíveis. Deus pode realizar o mais difícil. Então que você pense nisso. Fé para a sua caminhada. Mas também a certeza de que Deus, Ele é todo poderoso, também vai te dar propósito. Porque se tem alguma coisa que é pior nessa vida, é a gente viver sem um propósito. Querido, você precisa, eu preciso ter um propósito de vida.
Nós precisamos de propósito para perseverar nessa caminhada. Você já fez na sua oração com Deus, você falou assim: Senhor, qual é o propósito da minha vida? Para que tu tem me dado, vou falar do talento, para que tu tem me dado tal talento? Qual é o propósito desse talento na minha vida? Para que tu tem me colocado em tal lugar para trabalhar naquele lugar? Qual é o propósito de eu estar trabalhando naquele lugar? Pergunte isso a Deus. Senhor, você tem me dado pessoas, tem chegado pessoas até mim para falar, para me perguntar, qual é o propósito disso? A sua vida e a minha vida não é uma vida sem propósito. Não é um deixa a vida me levar. Crente não vive uma vida deixa a vida me levar. Cada coisa que acontece na nossa vida é um propósito. Cada porta que se abre, cada porta que se fecha, preste atenção nisso, é um propósito de Deus. Cada pessoa que chega até você é um propósito de Deus. Também tenho que te dizer que cada luta que você passa é um propósito de Deus. Porque a luta nos aproxima, a luta nos faz buscar, a luta por vezes parece que não tem jeito. E é por isso que eu estou te lembrando quem é Jesus na sua vida, porque ela tem jeito. O Senhor Ele participa de tudo na nossa vida. Então a luta, por maior que seja, por mais impossível que pareça, ela por vezes é para nos fortalecer, para nos aproximar, para nos encorajar, porque eu tenho certeza que as lutas que você já passou porque o Senhor estava participando de cada uma delas, senão você não tinha passado. Tem pessoas que falam: eu fui curado, e aí falam: eu fui curado, como foi curado? Milagrosamente. Os médicos estavam desenganados. Sabe para que é isso? Para você, depois que sair de lá, abrir os seus lábios e dizer: o Senhor me curou, quando ninguém mais acreditava. É para ter propósito, mas não é só propósito, não é só fé, é esperança, irmãos. Crer que Deus, Ele é todo poderoso, nos traz esperança. E duas são as esperanças: esperança de que Ele age, de que Ele sempre está conosco, de que Ele é o socorro bem presente, de que Ele tem o escape. A gente canta, né? Escape. Ele tem o escape que você precisa. Mas também é a esperança, e essa a gente não pode esquecer, é a esperança da sua vinda. Ele vai voltar, você crê nisso? Ele vai voltar, e essa vida às vezes difícil, né, de luta, tudo isso vai passar, irmãos, e a gente vai estar eternamente com Ele. Você espera, você anseia por isso? Você vê os sinais, vê a vida sendo cada vez mais difícil, e você vê assim: o meu Senhor está voltando. Aleluia! Essa esperança tem que nos mover, essa esperança tem que nos motivar, essa esperança tem que nos encorajar. Versículo 16, e a gente está indo para o fim. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,16 que pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, aquilo que é visível, aquilo que é invisível, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. A palavra não diz algumas coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Não. A palavra diz que tudo foi criado por meio dele. Todas as coisas existem por meio de Cristo e para Cristo. Você foi criado por Ele e é para Ele. Então não se permita: não, cansei da igreja. Eu escutei esses dias, um jovem falou para mim assim: eu não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de igreja não, eu vou embora da igreja. E aí eu comecei a perguntar para ele: mas por que você vai embora da igreja? Porque antes de ir para a igreja eu fazia isso. E aí começou a enumerar uma série de coisas que fazia. E aí eu falei para ele assim: engraçado, né? Isso não agrada a Deus, isso não agrada a Deus, isso afasta de Deus, isso... É isso que você quer mesmo para a sua vida? É isso? Queridos, eu e você fomos criados por Ele e para Ele. A sua vida pertence a Ele.
Não se deixe levar pelas coisas que esse mundo pode te oferecer, porque tudo que esse mundo te oferece é passageiro e vai perecer. Mas Ele criou você para a glória dEle. A sua vida e a minha vida precisa glorificar a Deus em tudo que fazemos. Em tudo, em cada atitude que temos. Eduardo, mas não está não. Eu também estou falando para você, não está não. Tem hora que só misericórdia. Mas que eu e você tenhamos no coração, como Davi, um desejo de que tudo o que fazemos, pensamos, da forma que agimos, que tudo isso glorifique a Deus, mesmo que isso te custe alguma coisa, porque vai custar. Na hora que você quiser glorificar a Deus com tudo que você faz, com tudo que você pensa, vai te custar alguma coisa. Será necessário uma renúncia, será necessário abrir mão de algo, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. A criação de Deus teve 3 etapas. Esse Deus, Jesus Cristo, que estava na criação de todas as coisas, Ele foi quem planejou toda a criação. Não somente planejou, mas Ele realizou toda a criação. Eu adoro plantas, irmãos, e eu vivo falando disso, né? Se você tiver uma mudinha aí para me dar, fique à vontade. Minha mulher está aqui, não aguento mais. Mas as plantas, assim, eu vejo a glória de Deus de uma forma tão maravilhosa. Tem plantas que tem detalhes assim que você fala assim, gente, isso aí, basta eu ficar 3 dias sem molhar que morre. Mas é tão perfeito, é tão maravilhoso. Uma planta. Deus criou de forma tão maravilhosa. Então Ele planejou, Ele realizou com uma excelência tamanha. E Ele também teve um propósito para toda a criação. Toda a criação tem um propósito. Você tem um propósito, guarde isso. E eu pergunto para você nessa noite, o que Deus não pode fazer na sua vida? Pensa aí, tem alguma coisa na sua vida que Deus não pode fazer? Eduardo, tem um negócio aqui que é difícil para ele, hein? Olha, tem um negócio aqui que eu já tentei, eu já acionei uns amigos, eu já fiz corrente, eu já fiz jejum, e não resolve. Eu quero te dizer que basta uma palavra dele. Basta apenas uma palavra. Se ele falar assim, que se cumpra, a partir desse momento se cumpre. Tem alguma coisa na sua vida que parece impossível para Deus? Que você diga assim, isso não vai adiantar? Por que nós esquecemos do tamanho, do poder e da soberania de Deus? Por que será? Que no decorrer da... Porque assim, você está ouvindo aquilo, você está falando, estou vendo sozinho, pessoal, isso. Alguns... E por que quando a gente parte dali e a segunda-feira chega, a gente esquece? Por que será? Por que será que a gente começa a ouvir outras coisas? Por que será que a gente começa a ficar com o coração cheio de tantas coisas? Eu quero dizer para você e ratificar para você, tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. O seu coração precisa pertencer a Cristo, completamente. Não é metade do seu coração não, tá? Não é 90% do seu coração, é 100% do seu coração. Precisa pertencer a Cristo. Porque teimamos em buscar soluções fora daquele que planejou tudo, executou todas as coisas e determinou todo o propósito para tudo. Por que a gente tenta achar solução fora de Cristo? Por que será? A palavra vai dizer no versículo 17, o versículo seguinte, que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus não foi criado como algumas seitas dizem, que Ele foi a criação de Deus. Não, Ele é o Criador. Jesus não teve origem, irmãos. Ele é a origem de todas as coisas. Jesus é o mesmo ontem, completa comigo, hoje e será para sempre, ou será eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nele tudo subsiste. Eu quero dizer que Ele é sustentador de todas as coisas. Eu perguntei no retiro, tive a oportunidade de ministrar uma meditação com jovens e eu perguntei para eles, quem é Deus para você?
E aí veio de tudo, né? Geração diferente, né? Mas todos eles falaram muitas coisas. Você não vai ter essa oportunidade aqui, infelizmente, mas eu queria perguntar para você: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Uns falaram que Ele era amor. Teve um jovenzinho, e aí todo mundo falando só coisas boas, né? E aí ele falou também uma coisa muito boa, mas que me surpreendeu, vim de um jovenzinho. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Aí um falou, Ele é amor, aí o garotinho, Ele é fogo consumidor. Falei, meu Deus. Falei, gente, volta aqui, como é que é? Ele é fogo consumidor. Falei, quem é Deus para você? Nele tudo subsiste. Ele é o Criador de tudo. Ele que sustenta, é Ele que provê, é Ele que cuida, sabe? É Ele que põe as coisas no lugar. Será que a gente está deixando Deus colocar as coisas no lugar? A nossa vida pertence a Ele. Será que Ele tem sido Senhor? Uns falaram, Ele é Senhor. Será que a gente tem deixado Ele ser Senhor da nossa vida, ou a gente está ocupando esse lugar? Vamos dizer assim. Pense nisso. O que tem sido Deus para você? Eu quero que você leve daqui então que Jesus Cristo é Deus. E como Deus, Ele pode todas as coisas. Lembre-se das palavras, da palavra que nos sustenta, que nos orienta, que nos exorta. Lembre-se das obras que Ele não só fez na sua palavra, mas que Ele ainda faz, porque você e eu acabamos de dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. Então Ele pode fazer todas as coisas. Lembre-se que saber o Deus a quem você serve, vai te ajudar na fé para a sua caminhada de segunda-feira. Na segunda-feira você já vai precisar botar essa fé em ação, tá? Eu não quero te enganar não. Na própria segunda você já vai botar ela em ação. Lembre-se do propósito. A sua vida tem propósito. E em tudo que Deus age na sua vida é com um propósito. Uma vez, num momento muito difícil da minha vida, eu ouvi de um homem de Deus: fica tranquilo que isso aí é um propósito de Deus. E esse poço que você está mergulhado aí, que você acha que está lá no fundo do poço, esse Deus que está tratando de você, Ele vai te tirar do poço, vai te ensinar a sair do poço. E sabe por que Ele falou? E que aquilo não fez sentido nenhum na hora. Ele falou, a dificuldade que você está vivendo hoje, Deus vai te tirar dessa dificuldade, vai te ensinar a sair da dificuldade, para que você ensine outras pessoas a sair desse mesmo momento que você viveu. Como é que a gente escuta isso no meio da dificuldade, gente? Tem ou não tem propósito de Deus em tudo? Então, não esqueça disso. Ele é o que sustenta todas as coisas. Amém? Fique de pé. Eu espero que essa palavra faça morada no seu coração. Eu queria chamar o louvor aqui, só para a gente fazer